Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 5, a nossa aula da semana 3 vem como temática conferência sobre o meio ambiente. Antecedentes primeiros tratados internacionais. Bem, aqui nós temos alguns exemplos dos primeiros tratados internacionais para preservar o meio ambiente. Entre eles, podemos citar a Convenção para a Preservação de Animais, Pássaros e Peixes na África, que ocorreu em 1900. Temos também a Convenção para a Proteção dos Pássaros Úteis à Agricultura, em 1902. Temos a Convenção para a Preservação da Fauna e Flora em seu estado natural, em 1933. Temos o Tratado Antártico, que foi assinado em 1959, preserva o continente de qualquer tipo de exploração econômica, pelas regras desse Protocolo de Madrid, aprovado em 1991 e que vigora até 2048. A exploração da Antártida permanece exclusivamente dedicada a fins científicos e as atividades humanas que lá se realizarem devem reduzir seus impactos ambientais. Grandes conferências internacionais. Podemos citar a Conferência de Estocolmo, que ocorreu na Suécia, que estava no continente europeu, em 1972, idealizada e organizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, Temos também uma importante das que ocorreram aqui no Brasil, seria a Rio 92, também conhecida como Eco 92, Ocorreu no Rio de Janeiro, Brasil, idealizada e organizada também pela Organização das Nações Unidas. Foi o segundo grande encontro oficial. Temos também o terceiro grande conferência, ficou conhecido também como Rio +10, idealizada e organizada pelas Nações Unidas, novamente, Organização das Nações Unidas, realizada em 2002 na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Teve como objetivo apresentar os resultados práticos das metas estabelecidas em 1992. Temos também a mais recente, que foi a Rio +20, ocorreu em 2012, no Rio de Janeiro, no Brasil. Idealizada e organizada também pela Organização das Nações Unidas. Foi o quarto grande encontro oficial. Sobre as conferências sobre o meio ambiente, com o avanço do conhecimento científico e das técnicas de estudo sobre o meio natural, ampliaram-se as preocupações com os impactos gerados pelas atividades humanas sobre o meio natural. O desenvolvimento do estudo da ecologia contribuiu para elevar o número de cientistas que apontaram sobre os efeitos danosos da evolução das sociedades no sistema capitalista. Com esse processo, criou-se aquilo que costuma ser denominado como despertar da consciência ecológica, marcado pela a tentativa de muitos países em promover formas alternativas de desenvolvimento que integrassem a preservação da natureza e dos recursos naturais. Surgiram assim as principais conferências sobre o meio ambiente, que passaram a versar sobre as melhores estratégias, metas e ações pautadas sob uma perspectiva ambiental. Sob a organização da ONU, no ano de 1972, na cidade sueca, que deu nome ao evento, um total representante de 113 países e 250 organizações ambientais reuniu-se para estabelecer as principais questões e temas polêmicos referentes ao meio ambiente. A Conferência de Estocolmo, cujo nome oficial é Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, teve como principal resultado uma declaração final oficial, na qual designava a premissa de que as gerações futuras e a população mundial teriam o direito incontornável de viverem em um ambiente com saúde e sem degradação. Assinado em 1987, o Protocolo de Montreal,
no Canadá, sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, é considerado um dos mais bem-sucedidos, pois contou com a adesão de mais de 150 países. Os países signatários comprometeram-se a diminuir a emissão de substâncias nocivas à camada de ozônio, como o gás carbônico, o mais conhecido como CO2. No dia 16 de setembro, dia em que o protocolo entrou em vigor, foi declarado como o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Da Eco 92, que foi realizada aqui no Rio de Janeiro, como falei anteriormente, em 1992, e por isso também chamada de Rio 92. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou ainda Cúpula da Terra, foi considerado um dos principais marcos da questão ambiental em termos de política internacionais ao longo da história, com uma ampla cobertura mediática e a presença de representantes de 162 países e centenas de organizações ambientais. O encontro teve como resultado a assinatura de 5 importantes acordos ambientais. Entre eles podemos citar a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, os princípios para a administração sustentável das florestas, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção do Clima. Também ficou definido que em um período de 10 anos, uma nova conferência seria realizada para ampliar as discussões realizadas e avaliar os resultados e o cumprimento dos acordos aprovados. Nesse meio tempo, várias outras conferências ambientais foram realizadas, como a COP1, Conferência das Partes em Berlim em 1995. Temos também a COP2, que ocorreu em Genebra, no ano seguinte, 1996, e a COP3 em Kyoto, no ano de 1997. O Protocolo de Kyoto, muito falado aí, é um tratado internacional assinado por muitos países no ano de 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, com a finalidade de alertar para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global, caracterizado em grande parte pelo volume de gases lançados na atmosfera, sendo o principal deles o dióxido de carbono, o CO2. Assim, o acordo possui diretrizes e propostas para amenizar o impacto dos problemas ambientais, por exemplo, das mudanças climáticas do planeta Terra. Dessa maneira, os países que assinaram tal documento se comprometeram a reduzir a emissão de gases em aproximadamente 5%. Vale lembrar que o Protocolo de Kyoto somente entrou em vigor no ano de 2005, com a adesão da Rússia. E no tocante aos países signatários, são divididos nas categorias. Os países que assinaram e ratificaram o protocolo, podemos citar aqui o Brasil, Argentina, Peru, a Tanzânia, a Austrália, alguns países da União Europeia, entre outros. Os países que assinaram e não ratificaram o protocolo, como por exemplo os Estados Unidos, Croácia, Cazaquistão. Países que não assinaram e não ratificaram o protocolo, podemos citar o Vaticano, Andorra, Afeganistão, Taiwan, Timor-Leste, entre outros. E países que não assumiram nenhuma posição no protocolo, como por exemplo a Mauritânia, a Somália. Esses são os países que não assumiram nenhum tipo de compromisso. Vamos falar agora sobre o MDL, ou Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. O MDL é uma importante ferramenta de estratégia sublinhada no Protocolo de Kyoto, uma vez que são mecanismos de flexibilização, baseados em projetos que visam reduzir a emissão de gases e captar o carbono na atmosfera com o intuito de criar um mercado mundial do carbono, o qual 1 tonelada do gás corresponde a 1 crédito de carbono. O crédito de carbono é denominado de Redução Certificada de Emissão, o RCE, ou
em inglês, Certificate Emission Reductions, CER, né? Vale lembrar que os países que fazem parte do MDL são aqueles pertencentes ao anexo 1 do acordo, com metas já estabelecidas entre 2008 e 2012, denominado primeiro período do compromisso. São divididos em países membros, né, da OECD, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos, que necessitam diminuir suas emissões, e do outro lado temos os países que estão em transição econômica para a economia de mercado. Além dos mecanismos de desenvolvimento limpo, o Protocolo de Quioto propõe a parceria entre os países para a criação de projetos ambientais, bem como o direito dos países desenvolvidos em comprar créditos de carbono de nações que poluem pouco. Uma curiosidade aí, né? Os Estados Unidos, o maior emissor de dióxido de carbono do mundo, né? Com 36,1% de toda a emissão mundial, assinou, mas não ratificou o Protocolo de Quioto, alegando que a implantação das metas e diretrizes propostas pelo acordo prejudicam a economia do país. A Rússia, considerado o segundo maior emissor de gases nocivos do efeito estufa, assina o Protocolo de 2004, atingindo assim a porcentagem de 55% dos países poluentes. Por isso, com a ratificação da Rússia, a cláusula de 55% dos países ficou completa e o tratado entrou em vigor no ano seguinte, em fevereiro de 2005. Temos também a Rio+10, né? A Rio+10, cujo nome oficial é Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, ocorreu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, e contou com a presença de representantes de 189 países. Os principais pontos dessa cúpula foram a afirmação da questão do desenvolvimento sustentável como base no uso de conservação dos recursos naturais renováveis e a reafirmação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o conhecido como ODM, protocolados 2 anos antes pela ONU. Foi nessa conferência, contudo, que se avolumaram as críticas sobre a falta de resultados concretos em prol da preservação ambiental e a posição de muitos países no sentido de não abandonarem suas ambições políticas em benefício da conservação dos recursos. Nesse sentido, a maior parte das acusações por parte de ONGs e ativistas ambientais direcionou-se aos países desenvolvidos sobre a falta de perspectivas no combate às desigualdades sociais. Na Rio+20, né, novamente com realização na cidade do Rio de Janeiro, dessa vez no ano de 2012, a Rio+20, a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, reuniu um total de 193 países, né, representantes e uma das maiores coberturas jornalísticas mundiais de toda a história, sendo acompanhada dia a dia em todo o planeta, com o objetivo de propor o atendimento às necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em prover suas próprias necessidades. O resultado foi a avaliação das políticas ambientais então adotadas e a produção de um documento final intitulado O Futuro que Queremos, onde foi reafirmada uma série de compromissos. No entanto, novamente as críticas apareceram, sendo essas principalmente direcionadas à falta de clareza, objetividade e ao não estabelecimento de metas concretas para que os países reduzam a emissão de poluentes e preservem ou constituem suas áreas naturais. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado um pouco do histórico das conferências que ocorreram aí com relação ao meio ambiente. E lembrando que é importante que cada um faça a sua parte para mantermos um meio ambiente equilibrado para as próximas gerações.